Olá, turminha do segundo ano. Olha eu aqui de novo, só que agora na nossa segunda aula do dia. Hoje, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021, certo? Nossas aulas de geografia serão toda quinta-feira. Toda quinta-feira teremos 2 aulas de geografia. Hoje, eu trouxe primeiro para vocês a aula de língua portuguesa e agora a nossa aula de geografia. Antes de começar, antes de trazer para vocês o assunto, eu vou mostrar o nosso livro. Esse é o livro que iremos usar durante todo esse ano. Tá aqui. Tá aqui, segundo ano e geografia, certo? Muitos assuntos, muita coisa que vocês já conhecem e outros assuntos novos, certo? Esse nosso livro, tá aqui o sumário, ó, que são os conteúdos divididos. Ele vem dividido em 5 capítulos. Cada capítulo nos traz um assunto diferente. Então, no capítulo 1, vamos falar sobre o sujeito e o seu lugar no mundo, certo? Vamos falar sobre nós e o lugar em que vivemos, o lugar em que estamos, que no caso será a rua, o bairro, os transportes que usamos, o trânsito, a acessibilidade e a comunicação. Já no capítulo 2, vamos falar sobre conexões e escalas, que traz o assunto sobre a paisagem e sobre a ação do homem na natureza. A paisagem, a gente sabe que temos paisagem natural, paisagem modificada, paisagem litorânea. E vamos falar também sobre a questão do homem, a influência humana na natureza. O que acontece quando ocorre o desmatamento, as queimadas, não é? O que acontece com a natureza quando o homem modifica essa natureza para a construção de ruas, de pontes, de prédios, de shoppings, né? No capítulo 3, iremos falar sobre mundo do trabalho, que é justamente sobre o trabalho, os tipos de trabalho, os tipos de profissões e sobre o homem e o progresso. O que é que algum tipo de trabalho desenvolve na humanidade em respeito ao progresso, né? Quando ocorrem mudanças, falamos que estamos progredindo, certo? Capítulo 4 fala sobre formas de representação e pensamento espacial, que é aquele assunto onde fala sobre o Sol, sobre a Lua, sobre a questão do aquecimento global, vem falando sobre as fases da Lua, fala sobre o sistema solar, sobre o universo, fala sobre a representação de diferentes espaços, a representação desses espaços, as vistas de um espaço e a lateralidade. Vem falando sobre esquerda e direita. Vai falar também sobre os movimentos, né? De translação, de rotação. Já no capítulo 5,
O assunto será sobre natureza, ambientes e qualidade de vida. Vamos falar sobre os componentes da natureza, falar sobre a água, o ar, o solo, falar sobre essa questão da utilização correta da água. Vamos falar sobre os tipos de solo, sobre os benefícios do ar, sobre os malefícios do ar poluído, o que é que causa a nossa saúde, o ar poluído. Então, tudo isso dentro do nosso novo livro de geografia, ok? Trazendo para vocês a aula de hoje, antes de iniciar a aula mesmo, o assunto, né? Antes de começar o assunto, eu trouxe para vocês uma cantiga popular que eu acredito que todos vocês conhecem. Se essa rua fosse minha, eu tenho certeza que vocês já ouviram, já cantaram, já brincaram de roda com essa cantiga, certo? Eu não vou cantar, eu vou recitar para vocês. Eu vou ler como se fosse um poema. E começa assim: se essa rua fosse minha, se essa rua fosse minha, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama, que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei, se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Certo? Lembraram aí dessa cantiga? Tenho certeza que vocês já ouviram. Como essa cantiga fala de uma rua, que se essa rua fosse de alguém, ele ia mandar ladrilhar, ia mandar colocar pedrinhas de brilhantes, certo? Trago para vocês o assunto a rua. Como a gente sabe, existem vários tipos de rua. Existem ruas que estão asfaltadas, existem ruas que não estão asfaltadas, que quando chove, alaga, fica cheio de lama, fica difícil ter o acesso nessa rua. E existem outras ruas que estão totalmente asfaltadas, né? Perfeitas, sem buracos alguns, que não tem problema de alagamento. Existem também algumas ruas que são estreitas, né? São bem estreitinhas que se vier um carro em uma direção e vier outro na outra direção, um desses carros vai ter que ir para o acostamento, ficar bem imprensadinho, muitas vezes em cima da calçada, para poder o outro carro passar. Porém, existem também ruas que são bastante largas, onde passa tranquilamente um carro em sentido contrário, passa um caminhão junto com o carro, ônibus, na maior tranquilidade. Existem também ruas longas, né, que são enormes, que a gente nem consegue ver o fim dessa rua. Porém, existem ruas bem pequenininhas, que a gente entra na rua, quando vê, já está fechada, porque acabou essa rua. Certo? Então, essas são as diferenças entre algumas ruas, né? Ela pode ser larga, pode ser estreita, pode ser comprida, pode ser curta, asfaltada, não asfaltada. O que eu trago para vocês é que
eu trago para vocês a pergunta de como são escolhidos os nomes dessas ruas. Será que do nada surge assim o nome e a pessoa vai lá e coloca o nome nessa rua? Será que é desse jeito? Muitas vezes não. A gente sabe que aqui na cidade de Olinda temos vários tipos de rua, porque existem vários bairros, né? Para cada bairro existe um tipo específico de nomes de rua. Existem ruas que são nomes de pássaros, ruas que são nomes de pessoas, são números. Às vezes tem a combinação de letras e números para poder diferenciar essas ruas. Existem ruas com nome de frutas, existem ruas com nome de. São vários tipos de rua. Eu dei uma pesquisada e vi que em Ouro Preto as ruas vêm trazendo essa mistura de letras, números, nomes de mulheres, nome de flores, nome de alguns lugares, e vem representada nessas ruas, né? Porém, alguns nomes de rua de uma cidade são definidos pelos vereadores, pela Câmara dos Vereadores. Mesmo assim, eles definem, mas muitas vezes não são eles que escolhem esses nomes. Muitas vezes são sugestões de alguma comunidade. Como assim? A comunidade quer homenagear alguém que foi muito importante na cidade. Aí essa comunidade faz um requerimento, entrega na Câmara dos Vereadores, eles analisam se vale a pena, se está certo, e fazem a inauguração ou a troca desse nome. Quando a rua é nova, né, faz a inauguração. Quando já é uma rua existente, aí eles fazem essa troca do nome, modifica a placa, modifica os registros, né, para que essa rua seja encontrada. Às vezes acontece a gente colocar até no Google mesmo, ou em algum aplicativo, a gente coloca assim o nome da rua e quando a gente vê, está modificado esse nome. Aí diz assim, é antiga rua tal, porque agora tem outro nome essa rua. Aí acontece de ter essas escolhas também. Porém, muitas vezes, quando faz homenagem, o nome de uma rua, fazendo homenagem a uma pessoa, muitas vezes essa pessoa já faleceu, né? Como tem viadutos, tem algumas ruas em Olinda ou Recife, que se chama Chico Sainz, porque quiseram homenagear Chico Sainz, que era um cantor de um movimento que prezava fazia a preservação, falava muito sobre a preservação dos mangues, do manguezal, né? E algumas ruas e alguns viadutos, algumas avenidas ganharam esse nome, passaram a ter esse nome, né? Rua Chico Sainz, Avenida Chico Sainz, Viaduto Chico Sainz, porque foi uma forma encontrada de homenagear essa pessoa que estava sempre ali desenvolvendo um trabalho para toda a comunidade, né? Um benefício para todo o estado, para toda a cidade. Aí eu pergunto a vocês, se vocês pudessem, a gente sabe que cada endereço nosso tem nome, né? O nome da minha rua é 16, não é o número 16, tá? Não é o número 1, 6.
é a escrita dele. Rua 16. Rua 16. Porém, existem por aí vários tipos de rua, né? Existe rua C2, rua D4. Aí eu fico pensando assim, se a gente pudesse, se você aí pudesse mudar o nome da sua rua, que nome você daria? Qual seria esse nome? Vocês colocariam que tipo de nome? Qual nome colocaria se pudesse trocar o nome da rua? Qual seria? Quero a resposta de vocês, tá? Vai lá no aplicativo e dá aí a ideia de como seria o nome da sua rua se você pudesse mudar, se pudesse modificar o nome da rua. Existe uma coisa chamada CEP. O que é o CEP? O CEP é uma sigla que significa Código de Endereçamento Postal. Esse código ele é relacionado ao esquema numérico executado pela Companhia Brasileira de Correios e Telégrafo para catalogar. O que é isso? Esse código ele vem para cada rua, existe um código, existe um CEP. Por quê? Quando chega lá no correio, alguém manda uma encomenda, uma carta, sei lá, para mim. Se colocar só meu nome e meu endereço, vão surgir várias ruas 16, de várias localidades. Rua 16, aí coloca o bairro, coloca a cidade. Vai chover ruas, porque mesmo tendo um nome, pode ser que no mesmo bairro existam várias outras ruas com esse mesmo nome. Para não ter essa confusão e até para poder localizar mais rápido aquele endereço, existe esse CEP, esse código. Para poder chegar a mercadoria ou a correspondência, chega lá nos Correios, no central, né, na sede, ou aqui em Olinda, ou então no Recife, e ela vai ser distribuída. Para poder o carteiro achar, para poder o carteiro localizar o endereço, ele precisa do CEP. Vai ficar bem mais fácil dele localizar o endereço da pessoa que ele precisa entregar, né? Então, como a gente sabe que cada rua tem um CEP, o meu é esse daqui, ó. Ele é formado por numerais dessa forma. Enorme, né? Então, aqui no estado, ele vai sempre começar por 53. O que vai fazer a diferença são esses aqui, ó. Aí tem o do estado, algumas localidades só tem esse daqui, 080. E vai mudar bastante o final, porque é como vai ser localizado aquela rua daquele determinado bairro. Antes de terminar a aula para vocês, vou deixar uma atividade, além dessa, que eu pedi para que vocês coloquem lá no aplicativo, no ClassApp, qual o nome que vocês mudariam, né? Se vocês pudessem mudar o nome da rua, que nome vocês dariam? Mandem para mim. Eu vou deixar também para vocês uma atividade bem simples que vocês podem copiar no caderno de geografia, tá certo? Não esquece de colocar o nome da escola, a data e a atividade, tá certo?
E a atividade que eu deixo para vocês, bem simples, muito, muito simples. Porém, precisa de atenção para responder. Eu quero que vocês escreva seu endereço, que é o endereço. Todo mundo tem um endereço. Tem lá o nome da rua ou o número, tem o número da casa ou o número do apartamento, né, do bloco, o número do edifício. Aí depois tem, para quem mora em apartamento, tem o número do apartamento, tem o bairro, a cidade onde mora, o estado e o país, certo? Então, tudo isso compõe o nosso endereço. Escreva seu endereço. Na letra A, eu quero que você coloque aí qual o nome da rua. Nome da rua. Na letra B, nome do bairro. Nome do bairro. Na letra C, capricha aí na letra, tá? Na letra C, eu quero o nome da cidade. O nome da cidade que você mora. E para finalizar, quero de vocês o número do CEP, código de endereçamento postal, certo? Bem simples a atividade. Escreva seu endereço, a gente já viu o que é que compõe o nosso endereço. Na letra A, o nome da rua. B, nome do bairro. C, nome da cidade. E a letra D, para finalizar, o número do CEP. Certo? Prestem atenção quando estiver escrevendo. Escrevam com calma, para a letra ficar bem legível, para a letra ficar bonita. E assim que terminar a atividade, manda para mim no aplicativo, certo? Cheiro para vocês. Até a nossa próxima aula. Bye, bye.